Querido Deus, muito obrigada por esse sábado, muito obrigada pela semana que passou e por todas as tuas bênçãos. Muito obrigada por esse momento que temos para estudar em conjunto, para podermos aprender mais sobre ti. Pedimos que possas nos dar todo o entendimento possível, que possas abrir as nossas mentes, os nossos corações e que sempre possamos estar receptivas à tua palavra. Nos ajuda a entender os tempos que vivemos, para entender para onde nós estamos caminhando. Nos abençoa, nos guarda, em nome de Jesus. Amém. Mais uma vez, feliz sábado. Hoje eu vou dar um pouquinho seguimento ao meu estudo anterior. Eu não tinha colocado um título, porque ontem ainda não sabia muito bem qual ia ser o assunto hoje e o que a gente ia estudar. Mas eu resolvi dar um pouquinho de seguimento ao estudo anterior, não para falar apenas do marco em si, o estudo, para quem não lembra ou quem não estava, o estudo anterior teve muito que ver com a lei dominical, mas eu não quero hoje falar do marco em si, mas alguns elementos que estão associados. Então, eu vou fazer novamente a linha dos 144.000, só para localizar a gente um pouquinho. E no estudo anterior, eu tinha colocado a lei dominical como 2024, mas eu também tinha mencionado que isso era uma opinião bem mais pessoal, assim, algo de algum estudo meu, assistir palestras também, mas é um assunto que eu encorajo vocês a estudarem mais sobre, porque a gente tem, no momento, vários estudos que falam sobre a lei dominical, tá? Então, atualmente, nós não temos só uma visão sobre a lei dominical. Então, quando eu digo, ou quando eu coloco na linha 2024, isso é um pouquinho de uma opinião, assim, um pouco mais pessoal, mas também é só uma suposição, não é o que eu estou afirmando ou dizendo que é assim, tá? Só que eu vou desenhar a linha, que assim é mais fácil da gente seguir. Compartilhar aqui minha tela com vocês. Já dá para ver. Então vamos lá. Eu encorajo vocês a participarem e também a fazerem perguntas, escrevam no chat se vocês estiverem mais à vontade para escrever. Então vamos lá. Linha dos 144.000. Suficiente. Então a gente começa com o nosso tempo do fim, 2001, 2019, 2021, faltando um marco. A lei dominical, vou colocar aqui fechamento da porta da graça e vou estender aqui para colocar a segunda vinda da vinda. Então, essa é a linha dos 144.000, tá? Vou colocar aqui 44.000. Então, como eu mencionei, eu tinha colocado aqui, quando a gente está falando da lei dominical, eu coloquei como sendo 2024. Eu vou colocar igual 2024, só que com uma diferença. Eu vou colocar aqui um ponto de interrogação, tá? Para que isso seja apenas uma suposição e não seja uma afirmação. Mas o estudo em si vai ser nessa linha de pensamento de que a lei dominical foi em 2024, tá? Isso, claro, ainda requer que seja confirmado, requer bastante estudo da nossa parte também. Então,
Falando disso, é importante a gente saber quais são os pontos que nós precisamos entender em relação à lei dominical para a gente poder chegar nessa conclusão de poder dizer é ou não 2024, será que é 2025, será que, por exemplo, o meu estudo vai na linha de pensamento que seria 18 de julho de 2024. Mas existem outros estudos atualmente que dizem que foi 5 de novembro, por exemplo. Outros estudos que indicam que a lei dominical ainda será esse ano, 2025, tá? Então, por isso é que eu digo que é importante a gente rever e a gente saber quais são os elementos específicos que a gente deveria entender para a gente conseguir enxergar um pouquinho melhor a lei dominical e entender o que que a gente espera de uma lei dominical, tá? Então, para quem, por exemplo, assistiu os estudos da semana passada com a Ancião Parminda ou com a Ancia Terry, e quiser comentar um pouco mais sobre os marcos, entrar um pouco mais em detalhes, tá? Fiquem à vontade. E mesmo quem não tenha acompanhado esses estudos, também, por favor, o que eu vou falar já são temas anteriores, são assuntos que a gente conhece bem, então participem. Então, esse estudo é baseado em conhecimento que a gente tinha até aqui. Como eu falei, os estudos da semana passada do Ancião Parminda e da Anciã Terry, acho que em algum momento vou mexer um pouquinho com o conhecimento que a gente tem em relação a termos que a gente usa como autoclamor, a lei dominical, os marcos em si, tá? Então, existe, da nossa parte, vai ter que haver uma maior compreensão em relação a isso. Mas o estudo de hoje vai ser baseado em conhecimento que a gente tem até aqui, e acho que futuramente a gente tem que estar mais abertos, talvez, para que a gente possa ter um outro conhecimento em relação a isso, tá? Mas lembrem-se que, tal como Elon Musk diz, as novas verdades, elas não apagam as velhas verdades. Então, a gente tem aqui a nossa linha dos 144 mil, e eu diria que agora, se eu suponho que a lei dominical foi o ano passado, 2024, julho de 2024, deixa eu só ver o comentário. Então, eu suponho que a gente esteja aqui, vamos dizer, pós-lei dominical. Se a gente estiver um pouquinho pós-lei dominical, a gente está caminhando aqui, né, para esse próximo marco. Mas a gente está indo em direção, vou colocar de outra forma para não parecer o fechamento. A gente está indo nessa direção aqui, em direção ao autoclamor. A gente tem vários textos da Ellen White que falam sobre o autoclamor e tal. Eu não quero entrar muito nessa questão do que é e como vai ser o autoclamor, porque eu acho que a gente ainda precisa entender os marcos anteriores que a gente não tem muito conhecimento sobre. E a lei dominical é um desses marcos. Então, nesse período de tempo, que a gente está caminhando entre a lei dominical até o fechamento da Porta da Graça, é um período de tempo que a gente começa a receber e a ver várias mensagens também. É, Tal como eu diria, no período de 2014 a 2019, a gente teve várias mensagens também. E eu acho que agora não é diferente. Eu iria assemelhar esse período que a gente está vivendo agora como o de 2014 a 2029, tá? Então, a gente se encontra aqui, supondo. E uma das suposições, como eu disse, é que isso tenha sido 18 de julho de 2024. Mas, onde eu quero centrar é um pouquinho aqui, para falar do que aconteceu. Uma pergunta que me surgiu em relação à Convenção Nacional Republicana, tá? Então, eu vou colocar aqui, Convenção Nacional Republicana. E qual era a minha pergunta em relação a isso? É que quando eu estava pensando em tudo que aconteceu nessa convenção republicana, as pessoas que estavam envolvidas, as pessoas que estavam lá, eu comecei a questionar o que que isso tinha que ver com a lei dominical. Partindo do ponto de partida que antes de um marco, Deus nos dá
informação, nos dá mensagens. Quem lembra, assim, de mensagens que foram dadas por Deus antes desse período de tempo da lei dominical? Quando a gente pensa, por exemplo, na Convenção Nacional Republicana, teve que acontecer coisas nessa convenção, teve que ter uma dinâmica nessa convenção para a gente poder dizer assim, olha, talvez isso seja um elemento possa marcar uma lei dominical. Mas para isso a gente tinha que ter esse conhecimento prévio, entender mensagens que tinham vindo antes, para a gente conseguir ter essa noção de que, olha, talvez aqui aconteceu alguma coisa que marque essa lei dominical. Então, para quem assistiu esses estudos, ou para quem também não assistiu esses estudos, o que que vocês acham? Quais foram as mensagens que nós falamos, ou temas que nós falamos, que nos ajudariam a ver um pouquinho agora em relação a essa lei dominical? Quais foram as mensagens dadas por Deus? Gabriel, você levantou a mão. Oi, Gabi, estou pensando aqui o projeto 2025, né, que havia sido anunciado e que se esperava que em algum momento seria oficializado, né, como realmente representativo, né, pelo programa da próxima presidência. Uhum. Tivemos também os 10 riscos. Pode ser. Projeto 2025, 10 Gaby, você está falando de mensajes que foram dados, por exemplo, antes de julho, em o ano 2024, ou diz de, não sei, o clamor da meia-noite? Não, antes de julho. Mensagens antigas, assim, pode ser de 2020, 2019. Anos anteriores, a gente já teve outras mensagens. Mas você está falando de mensagens internas ou eventos externos? Não, mensagens internas. Por exemplo, eu vou dar um exemplo. Atos 27 foi uma das coisas que a gente estudou que nos ajuda um pouco, que tem elementos que nos ajudariam a ver um pouco mais como poderia ser uma lei dominical. Por exemplo, os 10 riscos não seria uma mensagem interna, é um evento. Os dois, sim, mas pode ser os dois. Tanto as mensagens que a gente teve como externas, tanto como as mensagens que a gente teve interno. Que pode ser sobre eventos externos, a guerra da Ucrânia e da Rússia. Pode ser eventos, pode ser a guerra. Poderíamos considerar também assuntos como da escravidão. Eu não sei quem estava falando, mas cortou para mim, não tem som. É a Rosane e Gabi, Bom, tudo bem? bom dia. Bom Você dia. repete, por favor? Está cortando um pouquinho? Agora te ouço. Estou perguntando aqui se estaria contando sobre lei dominical também os assuntos ligados à escravidão. Sim, esse também é um ponto. Eu vou colocar raça aqui. Foi um dos pontos que nós falamos anteriormente. E junto com isso, eu acho que a gente pode falar gênero também, né? Gabi, deixa eu só reconfirmar. Você está perguntando eventos internos esse que anunciaram a importância da Convenção Nacional Republicana. Ou talvez não entendi bem. Você poderia reformular, talvez? Sim. Então, eu não estou falando assim de onde eu quero chegar. Eu, quando estava fazendo esse estudo, eu estava pensando de o que que a Convenção Nacional Republicana teria que ver, por exemplo, com uma lei dominical. Antes da gente saber sobre essa convenção nacional, a gente teve outros estudos. Por exemplo, se eu estou falando de estudos, por exemplo, Atos 27, Rei do Norte, Rei do Sul, ou se eu estou falando de projeto de 2025, os 10 riscos, o que que isso tem a ver com a Convenção Nacional Republicana, sabe? São assuntos que a gente estudou antes, mas, por exemplo, quando a gente pensa numa lei dominical, a gente, pelo menos eu acho que a gente pensa assim, eu tenho que ver algo relacionado a gênero, que é isso que a gente vem estudando há muito tempo.
ou eu tenho que ver algo sendo falado nessa convenção que tenha que ver com esse projeto de 2025, ou algo que tenha que ver com a Constituição, por exemplo, o originalismo. Então, não sei se ficou mais claro, porque esses são os assuntos que a gente vinha estudando antes, mas que quando a gente chegar à Convenção Nacional Republicana, talvez a gente nem sequer veja esses assuntos mencionados lá, entende? Só que são assuntos que Deus nos deu antes desse acontecimento e que agora a gente precisa ver como é que a gente linka tudo isso. O que que isso tem que ver com esse marco, mesmo que não tenha sido mencionado nessa convenção diretamente, entende? Não sei se ajudou. Eu entendi muito bem, mas penso que são muitos temas. Posso tirar na lista. Exato. Desde as duas correntes de informação, já se podia ver que o Partido Republicano era o inimigo da democracia. Desde o pecado de Babilônia, a temática já sabíamos que era... A temática iba a ser gênero. La purga o Partido Republicano, e tem muito mais. Isso. Então, esse era o meu ponto, assim, todos esses assuntos, esses temas, mesmo que, claro, a gente tem uma lista infinita, porque a gente já há muito tempo que está estudando sobre isso, né? Então, a gente tem essa lista vasta. E a gente deveria conseguir ver alguns desses elementos linkados a essa convenção nacional, tá? Por exemplo, quando a gente fala em relação à convenção, a gente deveria conseguir enxergar pelo menos 3 entidades, né, representadas nessa convenção. Uma delas seria, por exemplo, vou colocar aqui, os evangélicos. Outra poderia ser, vou dizer, os católicos. E a outra, que foi mencionada pela anciã Terry, seria, eu vou colocar, conservadores de Barstow. São os conservadores de Barstow. E o que que é esse Barstow? Quem lembra o que são esses conservadores de Barstow? Alguém lembra? Então, assim, esses conservadores, basicamente, assim, resumindo, é um nome que é dado a um tipo de conservadorismo político dentro dos Estados Unidos, mas que é composto, na sua maioria, por homens jovens, tá? Então, é só um tipo de conservadorismo político nos Estados Unidos, composto, na maioria, por homens mais jovens. Então, quando a anciã Terry estava falando um pouco de quem esteve presente nessa convenção, esses foram um pouquinho dos grupos que constituíram essa convenção. Mas quando a gente olha para esses grupos aqui, são diferentes, os evangélicos dos católicos, de certa forma, vamos dizer que são diferentes dos conservadores de Barstow, por exemplo. E um outro elemento que eu quero acrescentar aqui seria os libertários. E é aí que eu vou focar um pouquinho mais o estudo de hoje. Então, quando a gente pensa nessas entidades, tá? O que elas têm que ver umas com as outras? Por que que essas pessoas apoiariam Trump, sendo elas tão diferentes, supostamente, tá? Se vocês lembram das escolhas de Trump, por exemplo, para o Senado, o grande número de pessoas que ele escolheu para estar do seu lado, para trabalhar em conjunto com ele no seu mandato, foram libertários, tá? Então, o libertarianismo já tinha sido um dos pontos, uma das mensagens que Deus também já tinha dado para nós anteriormente com os estudos dos Vespers. Então, se eu quisesse acrescentar aqui nessa lista também, uma outra mensagem importante que já tinha sido dado para nós, por exemplo,
poderia ter sido esses estudos dos Vespers. Foi essa série de estudos dada pela Anciat Tess, ok? E ela já tocava em vários elementos que deveriam nos ajudar um pouco mais a enxergar como poderia ser essa possível lei dominical. Então, nesses estudos dos Vespers, ela mencionou muito os libertários, falou bastante da ideologia, né? Ela mencionava o ethos dos libertários também. Então, quando a gente associa, ou quando a gente pensa nessa convenção e pensa em parte dos libertários que estavam lá, dando apoio a Trump, uma das coisas que eu pensei é por que os libertários iriam se associar a Trump, né? Porque o foco dos libertários é diferente, ou pelo menos eu achava ser diferente daquilo que Trump trazia e que ele dizia que ia implementar quando ele fosse presidente. Então, um pouquinho mais em relação a essa questão das escolhas de Trump para o Senado. O que, por exemplo, une Trump, que se diz ser um conservador, com os libertários? O que vocês acham que poderia unir Trump com esses libertários que ele escolheu para o Senado? O que eles têm em comum? Porque supostamente Trump parece ser um republicano conservador, e do outro lado ele tem uma grande maioria de libertários que estão em conjunto trabalhando nesse Senado. O que possivelmente eles poderiam ter em comum? Gabi, Sim, eu acho que fica bem visível também a partir dos estudos, acho que foi da Campal do Reino Unido, que menciona bem a importância econômica. O libertário, ele tem uma preocupação geral na sociedade, ele não necessariamente se importa com muitas regras sociais, mas ele se importa na forma como ele tem a liberdade de fazer aquilo que ele quer. Então, eu acho que acaba entrando um pouco dos conservadores de Barstool, porque você acaba interferindo um pouco nessa questão da internet, desse machismo propagado nesses grupos, etc. Mas, talvez trazendo um pouco para o Brasil um exemplo mais palpável, hoje em dia já está bem acabado isso, mas existia o movimento do MBL, né, que era o Movimento Brasil Livre. E eles nunca se colocaram a favor do Bolsonaro, eles nunca publicaram nenhum vídeo a favor nos anos prévios, mas eles eram totalmente contra o governo de esquerda, e eles reclamavam muito de transporte público, de esse tipo de coisa. Com essas pautas, você acaba trazendo uma pessoa que tecnicamente seria a favor de que as pessoas tivessem a vontade e quisessem fazer o que quisessem. Então, a partir disso, eu acho que acaba entrando no governo conservador, porque você começa a furar um pouco as instituições. Então, você fura um pouco as regras e, a partir daí, você se sente bem porque a liberdade que você tanto sonhou está sendo feita, né? Mas nesse sentido, eu acho que esse é o ponto de apoio deles. isso. Obrigada, João. Gabriel? Oi, Gabi, eu colei aqui um pouco no Wikipedia. Eu não sei se isso é apropriado ou não. Eu achei aqui um pequeno trechinho que eu achei muito bem, muito sucinto, né? Porque essa expressão, muitas vezes essas expressões, elas não são aleatórias, não? Barstool se refere a um banquinho de três pernas, né? Então, é essas três pernas em que se apoia, né, a ideia republicana, que daí que vem essa, essa, essa expressão, né? Isso. Aí, justamente entre essa questão da ideia do libertarianismo, né, pela questão do governo pequeno, por exemplo, né, que é por aí que se une. Se quiser, eu posso colar aqui, aí não sei se dá para aproveitar. Pode colar no chat. Obrigada, Gabriel, pelo comentário. Então, é exatamente nessa linha de pensamento que eu estou querendo ir. Primeiro, para mim, não tinha ficado muito claro, porque aparentemente, de partida, assim, à primeira vista, Gabriel, você está com a mão levantada,
Se não for falar, baixa, senão eu te chamo de novo e esqueço. Então, a partida, a gente pode pensar que não tem nada que ver, porque, tal como o João falou, né, tem essa pauta, os libertários têm essa pauta um pouco mais independente, mais liberal, eles querem poder fazer o que eles querem e diminuir também esses governos, não estar associados e obrigados a ter que fazer o que manda um governo. Mas a gente sabe que se eles estão apoiando o Trump, eles não vão ter a liberdade de fazer o que eles querem. Porque uma das coisas que Trump está fazendo é precisamente tirar a liberdade das pessoas, né? Então, para quem tem acompanhado assim artigos, tem acompanhado notícias, uma das coisas que tem me chamado assim a atenção em algumas manchetes quando falam sobre Trump e esse fenômeno que foi os libertários votando em grande maioria no Trump. Um dos títulos foi Fenômeno Peculiar dos Libertários apoiando Donald Trump. Esse era um dos títulos numa das manchetes. Depois tinha outro título numa outra revista que dizia Trump, presidente mais libertário de sempre. Então, chegou um momento em que vários artigos, né, tanto artigos de direita ou que são mais apoiadores de direita ou de esquerda, que eles passaram a desconhecer um pouco da visão de Trump. Chegaram ao momento que no final das contas, quem é Trump? O que Trump apoia? Qual é o partido do Trump, né? Porque uma pessoa que se diz tão conservadora, como é que vai para uma convenção de libertários e lá pede o voto dessas pessoas dizendo que eles são iguais, que eles acreditam nas mesmas coisas, né? Então, algumas pessoas do Partido Democrata, eles diziam que já tinham descoberto quem era o Trump, né? E diziam que ele é um ditador e alguns dos democratas acabaram por dizer que ele era um fascista, né? Só que outros também dizem que ele é o libertário mais radical da história dos Estados Unidos. Então, a gente tem umas visões, assim, dentro dos Estados Unidos, eu acho que uma visão não tão assente, onde eles ainda não entenderam bem o que Trump apoia ou a que partido Trump se associa. Então, o que eu quero fazer é ler um pouquinho de um artigo aqui com vocês. Eu vou colocar no chat, que é para eu não ficar lendo, é mais fácil de seguir. Então, aqui. Então, eu vou ler essa parte e depois vou pedir a ajuda de vocês para ler o restante. Então, a parte do artigo começa assim. Em maio, Trump, discursou na Convenção Nacional do Partido Libertário. O primeiro presidente da história a fazê-lo como ele se gabou. Então, durante vários anos na história dos Estados Unidos, nunca um presidente tinha ido à convenção do Partido Libertário discursar ou pedir que se associassem por votos, porque até então esse Partido Libertário sempre dizia, olha, a gente não quer estar associado a nenhum partido, nós temos as nossas ideologias, sempre foram um partido muito forte, né, considerado o terceiro partido mais forte dos Estados Unidos. Então, eles sempre conseguiam se sustentar por si só. Agora, maio do ano passado, Trump consegue participar dessa convenção do Partido Republicano como o primeiro presidente da história dos Estados Unidos a fazê-lo. Então, ele veio de si e se gaba por causa disso. Então, continuando. Seu discurso, no qual ele tentou mostrar suas credenciais libertárias, foi notavelmente adequado à mensagem. Serei um verdadeiro amigo dos libertários na Casa Branca e tenho orgulho de ser o único presidente em 70 anos que não iniciou novas guerras. Enfrentei o complexo militar industrial, quebrei o domínio dos neoconservadores e belicistas do Partido Republicano. Eu me retirei do Acordo de Paris, isso foi agora, recentemente, saí do Tratado da ONU contra as armas e saí da corrupta e muito cara Organização Mundial da Saúde.
E ele concluiu dizendo: queremos votos libertários porque vocês defendem o mesmo que nós. Então, esse foi parte do discurso de Trump para os libertários nessa convenção. E não confundam, porque essa convenção do Partido Libertário não é essa CNR que aconteceu a 18 de julho, tá? Eu estou falando apenas de como Trump foi preparando o caminho antes dessa convenção. Então, são duas convenções separadas. Essa que eu estou lendo aqui é a convenção que aconteceu do Partido dos Libertários. Então, uma das coisas que Trump menciona aqui foi ele sair desses acordos, tá? Outra coisa foi ele sair da ONU e a outra foi da Organização Mundial da Saúde. Não sei quantos de vocês lembram, durante esse período da pandemia, uma das coisas fortes para os libertários é que eles não queriam ter que ver não queriam a vacinação, não queriam ser obrigados a usar as máscaras, por exemplo. Então, embora que eles não estejam dentro do mesmo partido que Trump, eles têm coisas em comum. E para eles, o fato de que eles podem talvez perder, de certa forma, a sua liberdade, né, porque ela é controlada pelo Trump, mas o Trump tem essas ideologias, tem essas ideias que os favorecem de alguma forma, tá? Então, esse discurso de Trump se associa bastante aos interesses que ele já tem pessoalmente. Então, continuando a nossa leitura, eu vou colocar aqui um outro texto e vou pedir a alguém que leia o próximo. Quem quiser ler, está no chat. Então, esse próximo, que fala da entrevista de Trump. Posso ler, Gabi? Por favor. A entrevista de Trump com Joe Rogan em outubro, que contou com a maior audiência de todo o ciclo eleitoral, também foi nitidamente libertária. Ele defendeu a eliminação do imposto de renda e protestou contra a regulamentação governamental. Ele declarou a intenção de remover todos os impedimentos governamentais aos negócios, para tornar o governo realmente o menor possível. Junto com sua retórica de eliminação de impostos e redução do tamanho do governo, Trump desenvolveu uma parceria com vários barões de Wall Street e do Vale do Silicon, combinando com Musk apoiando o Partido Republicano com seu enorme peso financeiro. As duas coisas, a retórica libertária e as novas alianças em tecnologias e finanças, andaram de mãos dadas, resultando em medidas políticas que deveriam ter confundido totalmente os fãs populistas de Trump durante a campanha. Obrigada, João. Então, o que a gente começa a ver no segmento dessa leitura? Uma das outras coisas que ele defende, que Trump defende, né, e que se associa muito também a um pensamento libertário, é o fato de ele ter protestado contra essa regulamentação governamental. Eu mencionei antes. Os libertários, eles não querem que o governo os controle. E uma das coisas que o Trump vem dizendo também é que ele é contra essa regulamentação governamental. Outra coisa é querer tornar o governo o menor possível. É uma das outras pautas que Trump tem, né? Então, junto com essas retóricas de eliminar os impostos, a redução do tamanho do governo, e fazendo esse tipo de parcerias, que foi uma das coisas que foi mencionadas também pela anciã Terry, que foi quando ela mencionou o Vale do Silicon, a questão desses homens ricos, né, da Wall Street, e também, agora, recentemente, o Trump se associando a Musk, que diz que vai apoiar o Partido Republicano e que também tem o seu peso financeiro, que agrega, né, na parte econômica dos Estados Unidos. Então, o foco é não deixar que o governo possa controlá-los, né? Ter esses homens ricos controlando, poder controlar suas riquezas e sendo eles a determinar o que eles vão ou não implementar, como eles querem ou não que seja administrada as suas riquezas, para onde esse dinheiro vai ser direcionado, tá? Então, essa é outra pauta importante que eles têm. Uma outra coisa, continuando aqui a leitura, já vou deixar você falar, Gabriel.
Uma outra coisa que talvez pareça contraditória e que a gente vai ler agora é no que diz respeito à imigração, tá? Porque, por um lado, pode parecer, como a gente tem visto, Trump super contra a imigração e tal. A gente viu já tudo o que ele tem feito nessa primeira semana como presidente, né? Expulsando todos os imigrantes dos Estados Unidos e tal. Só que esse não é um pensamento libertário. Os libertários não são contra a imigração necessariamente. E eu quero ler um pouquinho como é que eles se associam ao Trump nesse aspecto. Mas antes, pode falar, Gabriel. E aqui, só para pegar o gancho de que você está comentando, né, porque a gente vê muito sendo falado sobre Trump, como ele está envolvido na questão do governo do Trump agora, né? Mas todo mundo sabe que ele não faz parte do governo. Ele não é um secretário, ele não faz parte do gabinete, né? É justamente uma entidade extra-governamental que que está dando, como que chama, consultoria, né, ao governo. Ou seja, essa ideia de dar uma posição tão importante para alguém, justamente, eu acho que tem a ver com essa questão de diminuir o governo, né? E também toda essa argumentação sobre aborto e tal, tá, nós vamos fazer uma decisão federal, vamos deixar para os estados decidirem, né? Então, acho que se reflete muito nessa ideia republicana, né? Exato, exatamente isso. Então, quando a gente pensa em como é que o Trump pode se associar aos libertários, é que, de certa forma, eles podem não ter as mesmas crenças, mas eles têm algo em comum. E essa ideologia de para onde eles querem levar os Estados Unidos é algo que eles têm em comum. Então, vou compartilhar o restante do artigo aqui. Uma outra pessoa que queira ler agora? Acima eu tinha, só antes da leitura, tinha dito, foi a tradução direta do inglês, Vale do Silicone, mas em português é Vale do Silício, tá? É isso mesmo, Vale do Silício. Então, alguém que queira ler esse outro texto que diz, no que diz respeito à imigração. Posso ler? Por favor. No que diz respeito à imigração. Está ouvindo? Sim. Tá. No que diz respeito à imigração, Trump também permitiu que seus instintos libertários ficassem à solta. Isso pode parecer surpreendente, mas que a restrição de fronteiras foi e continua sendo um dos elementos característicos de sua agenda. Mas a oposição ao caos na fronteira não é incompatível com uma postura libertária. Muitos libertários se opõem à imigração ilegal, mesmo quando apoiam a facilitação da travessia de fronteiras pela mão de obra como forma de reduzir seu preço. Obrigada, Rose. Então, tem aqui duas vertentes. Por exemplo, uma que os libertários, eles são contra essa migração ilegal, mas, ao mesmo tempo, é como se eles reconhecessem que trazendo essas pessoas, né, ajuda na mão de obra, reduz o preço da mão de obra. Então, assim, financeiramente, os libertários pensam, até é bom que a gente tenha aqui esses imigrantes, né? É uma forma de a gente ter uma mão de obra mais barata, mas, ao mesmo tempo, eles também são contra essa migração ilegal. Então, uma das coisas que Trump estava fazendo, e eu acho que eu coloquei isso mais para frente, foi o fato de que Trump escolhe quem ele vai deixar que fique no país ou não. Por exemplo, não são todos os imigrantes, embora ele diga, eu quero que todos esses aliens saiam do país, quero que todos, vou mandar todos saírem, que vou limpar a fronteira completamente. Ao mesmo tempo, ele também tem em mente que ter alguns imigrantes no país reduz o preço da mão de obra. E isso, quando a gente fala economicamente, tem o seu benefício. Então, eu acho que Trump já tem as escolhas, ou sabe perfeitamente como trabalhar em volta disso.
E como é que ele vai fazer isso? Mexendo na questão dos vistos. A quem ele vai dar os vistos e a quem ele não vai dar os vistos. Alfredo. Eu penso que o plano de Trump, como ele mostrou na apresentação quando tomou posse, juntou todos os oligarcas da América e tentou basear o seu plano nesse capitalismo, nesses oligarcas que são todos os donos da Nvidia, essa grande empresa que produz os chips para todo o mundo, e proibiu a exportação ou o uso da China desses chips. O que acontece é que esse programa saiu errado. Agora com este novo Inteligência artificial. inteligência artificial, que é DeepSeek, veio estragar os planos todos, porque os planos dele eram pôr a imigração ilegal toda fora do país, mas as empresas que usam esses imigrantes ilegais virem para a América e produzirem na América, que era assim que ele ia criar emprego. Mas não criar emprego para fora, para trabalharem fora e venderem para a América. Ele quer que tudo seja construído na América. Eu diria que centralizar o poder dentro dos Estados Unidos era o plano que Trump tem, né? Então, vou colocar aqui um outro texto e vamos ler. João, pode falar antes da leitura. Eu ia falar só uma coisa antes, Gabi. Acho que ajuda também a ter uma ideia sobre essa questão da imigração. Existem empresas na fronteira com o México que chamam maquiladoras. E são empresas de mão de obra básica, né? Principalmente de indústria automobilística, de metalurgia. E eles empregam mão de obra doméstico, por mais que sejam empresas estadunidenses. E essas empresas, elas justo por conta da mão de obra barata, talvez seja um meio plausível, né? Então a gente pensa, automobilístico, por exemplo, a gente tem a Tesla, né, que seria do Elon Musk, etc., que usufrui muito desse tipo de tecnologia, por mais que exista os carros que é uma tecnologia superior, né, nanotecnologia, mas a partir do momento que você consegue regulamentarizar trabalhadores específicos para funções específicas e não necessariamente cidadãos que vão habitar livremente, que estão em busca de uma vida melhor, então você sistematiza uma política de imigração voltada unicamente para o trabalho e é um trabalho totalmente excessivo, né, sem qualquer direito trabalhista. E ao mesmo tempo você une os dois grupos nesses dois interesses. Isso, exatamente. Obrigada, João. Um bom ponto. Deixa eu só ver aqui esse texto. Então, eu vou ler aqui rapidamente, que diz o seguinte: durante sua campanha, por exemplo, Trump disse que o advento da inteligência artificial exige que os Estados Unidos tragam mais pessoas. Ele também ofereceu green cards, que era essa questão que eu estava mencionando dos vistos, né? Como ele vai selecionar a quem ele vai dar ou não os vistos, para todos os estudantes universitários estrangeiros que se formassem, mesmo aqueles que fizessem cursos de 2 anos. Essas posições deveriam ter levantado preocupações entre os apoiadores populistas de Trump, mas o entusiasmo deles eliminou qualquer dúvida. Então, Trump conseguiu, de alguma forma, né, com as suas retóricas, conseguiu não sei se enganar seria a melhor palavra, mas ele conseguiu, por exemplo, persuadi-los de alguma forma de que, olha, eu vou dar esses vistos aqui, né, para esse ponto específico, mas parte da imigração eu vou querer daqui para fora, né? Então, o que ele faz? Até a desconfiança que as pessoas poderiam ter em relação às pautas que ele tem e que estão sendo utilizadas no momento, ele consegue eliminar isso, até essas dúvidas que as pessoas têm, e elas acabam cedendo, que é parte do que o Trump tem feito com o Partido Libertário. Então, um outro texto aqui, deixa eu ver. Vou copiar aqui e colocar aqui no chat. Que diz
seguindo a leitura. Agora, à medida que seu governo toma forma decisiva, Trump está traduzindo seus instintos libertários em escolhas pessoais. O planejado Departamento de Eficiência Governamental, chefiado por Musk e pelo capitalista de risco Vivek, é apenas o mais visível. Musk afirmou que poderia eliminar até 2 trilhões em despesas do governo federal. Em um artigo de opinião publicado pelo Wall Street Journal, Musk e Ramaswamy descreveram a si mesmos como capacitadores de uma equipe enxuta de defensores do governo pequeno para reduzir o tamanho do governo federal. Então, mais uma vez, esse é um outro exemplo, né, do benefício que é ter Musk na frente, né, com outro capitalista, dizendo a forma que eles vão reduzir as despesas do governo federal, né, mas para fazer isso, eles querem cada vez mais reduzir ao governo, que é uma das coisas que beneficia também aos libertários. Continuando aqui, eu estou lendo, que é para ser só mais rápido, e depois a gente vai comentar sobre isso. Essas exceções prejudicam Trump aos olhos dos libertários oficiais de Washington, que o consideram nem de longe puro ou ortodoxo o suficiente. Ou seja, não são todos os libertários que estavam a favor de Trump, tá? Tem alguns libertários que olham para Trump e dizem que ele não é puro o suficiente, né? Que não é ortodoxo o suficiente para poder estar alinhado às pautas que eles têm. Mas Trump não é puro ou ortodoxo em nada. E a questão mais importante não é se ele se qualifica como libertário para os puristas, mas a composição geral de suas inclinações políticas. Nesse aspecto, seus planos para a redução maciça do governo se encaixam melhor no libertarianismo do que no populismo e muito menos no fascismo. Lembram que eu comentei antes que alguns dos democratas dizem, o Trump é um ditador, ele é um fascista, né? Mas aqui, quando a gente vê, eu não estou dizendo que ele não é um ditador ou que... não vou dizer fascista, porque eu acho que a gente tem que entender melhor um pouco antes de poder dizer que é um fascista na íntegra. Mas, por exemplo, pelo menos em relação a ser ditador, né? Não vou dizer que ele não seja, mas uma das coisas que ultimamente a pauta que se encaixa um pouco melhor é com esse lado libertário, né? Pelo menos com toda essa fala de Trump e os atos que ele tem feito desde que assumiu a presidência. Então, o nosso último texto. A tendência de Trump de atrair todas as atenções para si mesmo é uma reminiscência de um tipo de Mussolini. Então, eles estão fazendo uma comparação de Trump com Mussolini. E, portanto, parece prenunciar uma tomada de poder autoritária. Ele tem repulsa de um empresário por impostos e regulamentações, né? Lembrando que uma das coisas... Isso, Gabriel. Uma das coisas que Trump não deixou de ser é um homem de negócios. Então, uma das pautas importantes para Trump é como é que ele vai gerenciar, como ele sendo um homem de negócios pode gerenciar também um país em si, né? Como ele vai articular em torno disso. Ele tem, eu já li essa parte, os outros aspectos de sua visão de mundo, inclusive aqueles que parecem contradizer sua aversão ao Estado, são manobras táticas a serviço da sua agenda pró-negócios mais profunda. Isso o coloca no campo libertário, quer os próprios libertários gostem disso ou não. Então, voltando aqui para cima, para essa questão agora aqui da CNR de 18 de julho de 2024, né? Quando a gente fala dessa CNR, eu mencionei que a gente poderia ver, por exemplo, 3 entidades, né? Eu mencionei os evangélicos, os católicos, os conservadores e acrescentei também os libertários, porque também eu acho que podem fazer parte desse grupo. Quando a gente vai para a Bíblia, como é que a Bíblia iria chamar essas 3 entidades? Como vocês acham que a gente poderia vê-las descritas
na Bíblia? Quando a gente fala de, por exemplo, 3 entidades, como é que a Bíblia descreveria? Um profeta, o falso profeta e a besta. Isso. Então, a gente poderia associar esses aqui ao dragão, ao falso profeta e à besta. Então, pensando nesse grupo e pensando nesses grupos, nessas 3 entidades, a pergunta que eu tinha feito inicialmente é: o que une Trump a esses grupos? Se a gente for resumir tudo aquilo que a gente leu, né, e aquilo que eu estava comentando aqui, o que une Trump a esses grupos, os libertários, por exemplo? O que eles têm em comum? Que a liberdade está em cima da igualdade. Uma das coisas é a liberdade. A liberdade, a Bárbara diz, que está em cima da igualdade. Então, vou colocar assim, liberdade e não igualdade, que é para a gente entender. Qual seria uma outra coisa que eles têm em comum? Eles têm tudo em comum, né? Eles só têm nomes diferentes. Eles Mas o pensam da que é mesma esse maneira. tudo? Eles pensam da mesma maneira. Eles são contra o aborto, Uhum. eles são contra o casamento homossexual, eles são contra tudo igualmente. As linhas, as ideias deles são todas iguais. Os libertários não estão em contra da igualdade. Hum? Os libertários não estão em contra do aborto. Então, o Alfredo estava dizendo que eles têm tudo em comum. Eles são todos contra o aborto, são todos contra o casamento homossexual São conservadores. e que são conservadores nesse aspecto. Mas a Bárbara está dizendo que os libertários não são contra a igualdade. Não são contra o aborto. Não são contra não são contra o aborto, por exemplo. Você quer falar um pouquinho mais sobre isso? Assim, meu ponto é que eles não têm o discurso de que são contra o aborto, por exemplo, contra o casamento gay, porque o que eles abogam é a liberdade das pessoas. Então, não vão ter esse discurso, as mulheres não podem abortar. Exato. Vocês conseguiram ouvir o comentário da Bárbara? Para eu saber se eu repito ou não. Eu ouvi. Ok. Então, uma das coisas que Eu não escutei, Gabi, desculpa. Será que pode repetir, por favor? Sim, eu vi aqui, a Alexia também pediu. Então, o que a Bárbara estava dizendo, né? Porque o Alfredo está dizendo, eles pensam tudo igual, são contra o aborto, contra o casamento homossexual, e a Bárbara está dizendo que não, que os libertários não têm essa ideologia. Porque os libertários são a favor da liberdade, o que eles querem é a liberdade. Então, eles não têm essa pauta de dizer que eles são contra o aborto, que eles são contra o casamento homossexual, tá? Porque eles são a favor da liberdade das pessoas. Mas como é que a gente concilia, então, essas informações? Porque, por exemplo, Trump tem essa pauta, né, de ser contra o aborto, de ser contra o casamento homossexual. O que os une dessa forma? Eu sei que, embora Trump fale que está em contra do aborto e os libertários não é que falam que estão em contra ou não, sino que o que pregam é que a liberdade é o que mais importa. E o que, nessas duas posições, quando você compara e contrasta, o que tem igual que vão em contra da igualdade. Então, uma das coisas que eles têm em comum é a forma como eles vão contra a igualdade. Embora eles tenham uma pauta diferente de como eles trazem isso, ou como eles mencionam que são a favor ou contra, o que eles têm em comum é que eles sempre colocam
a liberdade por cima da igualdade. Era isso que a Bárbara estava dizendo agora, Carol. O que eles têm em comum é colocar a liberdade em cima da igualdade, quer o Trump e quer os libertários, tá? Só vou aqui rapidinho nos comentários. Eu não sei se falar que Trump. Olha, fala aqui mais alto, porque... Mati, eu vou te deixar falar, tá? Já vi a sua mão. Eu não sei se falar que Trump, também não era meu ponto, que o Trump fala que todo mundo é livre de fazer o que quiser, porque se a gente pensa no aborto, ele está em contra disso, então isso é em contra, é ir em contra da liberdade. Meu ponto é que no final, com as ideologias que cada partido tem, o trumpismo e os libertários, no final eles estão contra a igualdade. Obrigada, Bárbara. Então, um comentário do Gabriel, ele é contra mais ou menos, é contra porque convém, mas ele também empurrou essa decisão para os estados. O João é uma versão generalizada contra a modernidade, seja qual for o aspecto que ela represente. E a Alexia, que diz a liberdade acima da igualdade. Matias, você tinha levantado a mão. Sí, yo pensaba en el 24 de junio de 2022, cuando fue abolido Roe versus Wade, pues se existían los tres grupos, que eran grupos evangélicos y católicos conservadores, que querían tirar o aborto porque era inmoral, más los libertarios, no importaba cuestión inmoral, sino que ellos lo que querían era que los estados tuvieran la libertad allí de poder escoger. Y al final ganó eso, porque no es que el aborto fue abolido, lo que ganó fue que cada estado escolia, más esa libertad allí que los libertarios dieron, terminó tirando derechos a las mujeres. Y eso podemos llevarlo a cualquier otro delito civil, sobre que los estados escolian si segregar o no, las escuelas, universidades se escolian, a quién entra o no. O sea, al final esa libertad allí se une con el conservadorismo y tira derecho. Só isso. Obrigada, Mati. Acho que eu diria que a Gail tinha comentado que é uma falsa liberdade, né, no fundo. Então, eles têm, uma das coisas em comum é a liberdade que sempre está por cima da igualdade. Outra coisa, quando eu penso, por exemplo, no Roe versus Wade, ou quando eu falo da questão de gênero, uma coisa que eu acho que a gente pode colocar aqui é o patriarcado que os une. Outra coisa que eu não vou entrar em detalhes, mas que também foi mencionada na campanha internacional, era o fator de masculinidade positiva, e acho que vale muito a pena. Acho que foi o Mati, inclusive, que ontem colocou algo sobre isso. Eu não li, mas sei que tem algo sobre isso no grupo. Não vou entrar em detalhes sobre isso, mas acho que vale a pena olhar mais também, tá? Essa masculinidade positiva. E uma outra coisa que eu poderia dizer são as mesmas ideologias. Outra coisa que os une são as mesmas ideologias, para onde eles querem levar os Estados Unidos, para onde eles veem que o rumo que o país deve tomar. E outra coisa que é um ponto que nós estudamos com os Vespers, que é a cultura. A cultura, que era um dos pontos que definia também a lei dominical, como a lei dominical iria se parecer também. Masculinidade. Obrigada. Então, quando eu comecei a ver essas escolhas de Trump, né, quem iria trabalhar em conjunto com ele, eu questionei bastante no início, né, o número de pessoas libertárias que estavam se associando ao Trump. Mas, a partir do momento em que a gente começa a ver as pautas que Trump tem, o pensamento dos libertários, mesmo que eles tenham coisas diferentes, uma das coisas
mencionadas aqui, como eles visualizam o aborto, como eles visualizam o casamento homossexual, eles sempre têm uma coisa em comum, a liberdade que está por cima da igualdade, as ideologias, como eles vão praticar esse patriarcado, né? Então, eles não precisam necessariamente ter uma boa relação entre si. Por exemplo, quando a gente pensa nessa Convenção Nacional Republicana de 18 de julho, eles não precisavam ser todos amiguinhos. Eles não precisavam, as pessoas que estavam lá não precisavam ter essa boa relação entre si, desde que compartilhassem a mesma ideologia, desde que tivessem algo em comum, desde que tivessem, sabe, essas pontos dessas mensagens aqui, né? Alguns desses pontos dessas mensagens em comum. Então, quando a gente pensa em todos esses assuntos que Deus nos deu antes da lei dominical, todas as informações que nos foram dadas, são informações que agora deveriam começar a nos ajudar para entender se foi ou não em 2024, né? Por isso está aqui esse ponto de interrogação. Pode ter sido a 18 de julho, vamos colocar aqui, 18 de julho. Será? Pode ter sido ou não 18 de julho? Se foi, por que que foi? As mensagens que Deus nos deu antes para nos preparar para esse evento, a gente consegue associá-los, por exemplo, ao que a gente marca como Convenção Nacional Republicana. Olhar para as entidades que estavam lá presentes e ver o que poderiam ter em comum, por exemplo, para dizer, ok, a lei dominical pode ter sido marcada por causa desse ponto aqui. Como é que essas pessoas tão diferentes vão coroar o Trump nessa convenção e por que que o fariam, tá? Renilde, já vou te deixar falar. Então, com essa primeira semana de Trump, né, no seu cargo como presidente, com todas as coisas que ele tem implementado, a gente já consegue começar a ver que essas mensagens que nos foram dadas por Deus, elas começam a aparecer agora, esses elementos começam a aparecer agora, quando a gente começa a falar da lei dominical. Então, eu mencionei cultura, mas qual é essa cultura? Qual é essa ideologia? É quando a gente está falando contra a igualdade de gênero, né? Eles praticarem esse patriarcado. Renilde. Então, Gabi, um outro acontecimento muito importante também, e que também a Anciã Terry destaca nas primeiras apresentações, quando ela começa a falar sobre a convenção, é o fato que serviu como um marco também para tirar de vez do caminho os republicanos moderados, porque eles eram um incômodo ainda, havia questionamentos, né? E nem sempre o Partido Republicano foi dessa forma que a gente vê hoje, com essas características. Então, na convenção também ficou bem cravado essa característica de uma vez por todas, tirar do caminho os republicanos moderados. Obrigada, Renilde. Sim, esse também foi um dos pontos importantes na Convenção Nacional Republicana. Então, quando a gente está falando, por exemplo, do Partido Republicano, qual é o ethos do Partido Republicano que a gente aprendeu com as aulas dos Vésperas? A liberdade sob igualdade. Quando a gente fala dos libertários, qual é o ethos dos libertários? A liberdade individual. Então, colocar a liberdade acima da igualdade. Então, pensando em. Vou fazer assim. No início da nossa linha, para terminarmos, se a gente pensar em um tempo do fim, aqui, 1989, e a gente colocar aqui 2024, lei dominical, vou deixar assim,
em 1989 a gente já tinha essa existência do Partido Republicano, embora eu acho que naquela época ainda não era chamado necessariamente por Partido Republicano, né? Mas eles já tinham o ethos, que era a liberdade versus igualdade. Já tinham os evangélicos que eram a maioria moral aqui. Já tinham também conservadores católicos. Para cima. Mas, naquela época, tinham também, e eu acho que, não sei quem foi que deu uma aula, mas que mencionou isso, que tinham também já um partido independente naquela época, que seria o que eles chamavam, acho que de nuns. Eu vou colocar primeiro aqui. Porque Partido Independente são os nuns. Não sei quem abriu o microfone para falar, se era algum comentário. Eu acho que foi sem querer alguém aqui, eu já desliguei. Tá, obrigada. Então, 1989 a gente já tem, né? A gente já consegue ver esses elementos. Quando eu falo esse partido dos nuns, por que para mim se destacou um pouquinho? Porque isso me lembrou dos libertários, né? O Mate colocou aqui, existindo os libertários na esquerda. Então, esse partido, que naquela época eles diziam ser um partido independente, os nuns, são os que hoje em dia nós diríamos que são os libertários. Então, essa é parte do ethos que eles têm. Quando a gente vai aqui para 2024, o mesmo ethos a gente continua tendo, que é a liberdade versus a igualdade. A gente continua vendo os evangélicos conservadores, né? E a gente tem, de forma mais clara, e que hoje se chamam assim, né? Os libertários. Então, quando a gente... são as coisas que... Aqui. Desde 1989 até aqui, até a lei dominical, suposta lei dominical, né? A gente continua vendo como esses elementos continuam muito presentes e como eles têm determinado a política americana. Então, a gente precisa entender o que os une, né? É essa visão, essa mesma visão que eles têm para os Estados Unidos e como eles querem transformar o país, mesmo que não haja essa afinidade entre eles. Então, quando a gente pensa em 2022, acho que foi 2022, Deus já nos tinha mostrado, através da Anciates, com as aulas dos Vésperas, que os libertários eles teriam um papel muito importante. Tanto é que eles foram parte da grande maioria das pessoas que acabaram votando no Trump, que ajudaram, né, na presidência e que Trump fosse eleito. Então, isso era o que eu queria compartilhar um pouquinho hoje, tá? Só elementos em relação à lei dominical de julho de 2018. Acho que vale muito a pena olhar para isso e para todos os outros estudos que estão sendo dados. Eu só quis trazer um pouquinho mais isso novamente para a gente começar a questionar, a pesquisar, a procurar sobre isso, tá? Porque eu acho importante a gente identificar esses elementos, porque em algum momento, hoje talvez não seja tão requerido que a gente já tenha um posicionamento, até porque para podermos nos posicionar, a gente precisa entender o que está sendo falado, a gente precisa comparar todos os estudos que têm sido dados no momento, né? Mas vale muito a pena a gente entrar e estudar esses elementos para sabermos identificar para quando a gente tiver que se posicionar, tá? E saber qual é a mensagem que é correta, né? A gente não pode sempre ouvir cada uma das mensagens e achar que,
olha, poderíamos talvez juntar um pouquinho de cada mensagem e fazer uma. Eu não acho que isso seja possível, pegar um pouquinho aqui, um pouquinho ali, de cada pessoa que está dando uma mensagem, juntar tudo isso e fazer uma grande mensagem, né? Porque eu acho que elas provêm de linhas de pensamento diferentes, embora elas tragam elementos que contribuem e que são importantes para uma lei dominical, por exemplo, né? Então, hoje eu dei um pouquinho de uma perspectiva, né, que é essa do 18 de julho de 2024, mas vale muito a pena a gente voltar atrás e se informar um pouquinho mais sobre essa questão, tá? Então, alguém tem um último comentário, uma pergunta, Alfredo? Eu, quando olho para os Estados Unidos da América, para os seus partidos e para o seu povo, eu vejo-os todos da mesma maneira. Todos iguais, nomes diferentes, mas todos iguais. Eles baseiam o seu poder, os seus governos, todos em poder. Petróleo, petróleo, petróleo. Querem controlar o mundo através de guerras e de poder, mas esquecem-se que são dependentes. Por exemplo, eles são dependentes em energia do Canadá, mas estão a entrar em guerra com o Canadá. Eles estão a criar guerras em toda a parte para controlar o petróleo, porque eles não têm petróleo suficiente. E eu penso que, às vezes até penso que será possível que a emenda número 25 seja aplicada ainda no governo Trump, que nunca aconteceu, penso eu, nos Estados Unidos da América, que poderá ser aplicada agora neste governo, emenda 25. Algum outro comentário? Uma pergunta? Estava tentando ver aqui as perguntas no chat. Ok. Então, se não há nenhum comentário, nenhuma pergunta, eu vou encerrar com uma oração. Não esqueçam de, no final da oração, ficarem aqui, porque o Gabriel tem um anúncio para fazer, tá bom? Então, vamos orar. Deus, muito obrigado por esse momento em que pudemos estudar, em que pudemos compartilhar um pouquinho mais sobre aquilo que já aprendemos no passado e como todas essas informações são válidas para nós hoje no presente. Como a gente pode enxergar esses elementos numa possível lei dominical, e pedimos também que nos ajudes a ter discernimento, sabedoria, a saber entender aquilo que nos queres ensinar. Nos ajuda a chegar a uma conclusão de quando foi essa lei dominical, mas que a gente aproveite esse tempo para estudar e nos aproximarmos mais de Ti, através desses estudos, entendermos quem Tu és. Que possas abençoar o restante do nosso sábado, abençoar também o nosso movimento e que nós possamos crescer em estatura e graça diante dos Teus olhos, para que possamos cumprir aqui a missão que Tu nos confiaste. Agradecemos por tudo, em nome de Jesus. Amém.